Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso, o tema é Winnicott e a maternidade. Vamos conversar com a professora Caroline Vasconcelos. Ela é psicóloga, mestre e doutora em filosofia, professora do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da UESB e também é colaboradora no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade. Professora Carolina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para falar desse autor, Ele era o quê? Era médico? Era filósofo, era psicólogo, psicanalista, Winnicott. Quem foi? A primeira coisa que eu acho importante a gente destacar é a formação de Winnicott. Winnicott, ele é um pediatra que se interessa pela psicanálise, mas ele passou 40 anos trabalhando num ambulatório de pediatria em Londres. Essa experiência de observar os bebês, as ansiedades que envolve a relação mãe-bebê, que envolve a mulher que está fazendo seu pré-natal e também no seu trabalho de parto, fez o Winnicott escrever muitas vezes sobre como a psicanálise, depois que ele passa a se interessar por esta ciência, a psicanálise, como a psicanálise pode contribuir com o campo da obstetrícia. E o que significa isso para um médico? A técnica é importante dentro de qualquer procedimento médico, mas para ele é importante pensar que o procedimento ele pode ter um toque humanizado capaz de tornar a mãe, a parturiente, confiante do processo, capaz de torná-la confiante para o parto e para os primeiros momentos da amamentação, porque isso realmente é um momento tenso que ele percebeu. Então ele diz assim, por mais que enfermeiras e médicos saibam das técnicas de como adaptar um bebê ao seio e todas as outras técnicas no campo da obstetrícia, é importante dar confiança à mãe para que ela possa, confiante de si, da mãe que ela pode ser, construir o jeito dela, no ritmo dela, para ter essa relação com o bebê, de amamentação e afeto. Quando a gente pensa em psicanálise, lembra logo de Freud, não necessariamente em crianças. Como o Winnicott faz essa junção, né, da psicanálise e do infantil, da criança? Justamente por conta da sua formação em pediatria, né? Diferente do Freud, que era um neurologista, atendia adultos e tratava um tipo de problema que estava vinculado, que é o campo da psiconeurose, a questões de natureza sexual, do mundo dos adultos ou do campo da sexualidade infantil, o Winnicott ele vai gerar um foco mais específico na relação mãe-bebê, especialmente nos primeiros momentos, tanto na gestação quanto naquele período do pós-parto e dos primeiros meses de vida. E como é que ele divulga essas ideias e que ideias são essas na prática? Ele escreve um texto chamado A Amamentação como forma de comunicação. Ele, como pediatra, poderia estar só focado na amamentação como uma forma de nutrição, porque afinal de contas é via amamentação, seja via aleitamento no seio ou com a mamadeira, que os nutrientes chegam a um bebê e garantem seu crescimento e etc. Mas ele está mais atento à comunicação que se estabelece ali. A mãozinha do bebê que vai na direção à mãe, o olhar que eles trocam, o cheirinho que ela dá nele, a fala que ela faz de modo carinhoso para ele, os sons que o bebê emite, que ela conversa com ele, ele chama isso de uma comunicação sem palavras, mas é uma comunicação muito profunda e muito íntima. E quais são as condições ideais para que isso ocorra, na visão de Winnicott, professora? Ele diz, para que isso possa acontecer, é importante que essa mulher que está amamentando se sinta segura, confiante, para que ela possa derramar toda a empatia dela para esse neném que está nos braços dela, porque para Winnicott é esse colo da comunicação no ato de amamentar
O colo é o primeiro mundo que o bebê habita. E se esse mundo é confortável, confiável, isso já garante muita coisa no campo da saúde física e emocional. A maternidade em si, né? Quanta cobrança sobre essa mãe. O Winnicott vai chamar a atenção para a sensibilidade da mulher no estado pós-natal, para os conflitos e as ansiedades que permeiam a cabeça dessa mãe, né? A gente sabe que a gente tem uma sociedade que idealiza demais o papel materno. E a mulher fica, será que eu vou saber alimentar direito meu filho? Será que eu vou segurar ele direito? Será que eu vou conseguir dar um banho direito? E ele vai dizer, a primeira coisa que se deve considerar é que essa mulher precisa de toda a atenção possível, da equipe de saúde, da família dela. E aí ele vai dizer, porque está nas mãos dela o poder de oferecer nesse comecinho, sendo ela aquela que fica mais tempo com o bebê por conta da amamentação, esse ambiente suficientemente bom que ele informa, né, que é um conceito que ele formula. Não é muita responsabilidade sobre uma pessoa só, essa mãe? Quero chamar a atenção para a palavra suficiente. Não é assim o ambiente ideal, o ambiente maquínico que nunca falha, uma máquina perfeita. Não. O ambiente só suficientemente bom é aquele que atende ao ritmo do bebê junto com o ritmo materno. O ritmo que ela pode e o ritmo que ele pode, numa construção de uma rítmica mãe-bebê que depende das circunstâncias. Isso significa que o Winnicott dividia essa responsabilidade entre a mãe e as circunstâncias, o ambiente e outras pessoas, professora? Por isso ele diz, é importante que para que essa mãe possa ser previsível, confiável e estar empática ao seu bebê, que ela tenha um suporte do ambiente dela, do companheiro dela ou da companheira dela, da família dela, das pessoas, amigos e amigas, enfim, seja qual for a configuração familiar, se ela for uma mãe solo, ela precisa de apoio ambiental. Uma mãe só pode apoiar se for apoiada. Tá aí, atenção famílias, atenção papais, tudo é muito importante nesse processo. Mas a gente precisa fazer aí uma contextualização desses preceitos de Winnicott aqui no Brasil e nesta época, né, professora? Bom, a gente sabe que a gente vive numa sociedade que não é a sociedade que o Winnicott trabalhava, né? Uma sociedade inglesa em que alguns direitos trabalhistas são assegurados, o acompanhamento no campo da saúde pública, do pré-natal, do pós-natal, tudo isso estava ali assegurado. Mas uma coisa assim que a gente pode transportar para a nossa realidade é que ele vai dizer assim, que vai chegando um momento em que a mãe vai se afastando um pouco mais do bebê, até porque ele precisa menos dela, ele demanda menos a mãe. Isso coincide com o quê? Com o fim da licença maternidade, nos melhores casos, ou então, claro, em momentos que a gente sabe que nem todas as trabalhadoras do Brasil têm condição de ter uma licença maternidade, mas ou em momentos em que a mãe volta ao trabalho muito antes do tempo da licença maternidade que está na legislação, ou até mesmo em situações em que a mãe sequer teve uma licença duradoura. E como é que essa mãe pode sair de casa, voltar à sua vida normal, sem causar danos à saúde emocional desse bebê, professora? Nesses momentos em que o bebê já está amadurecendo um pouco mais, lá para os seus 6 meses em diante, é possível observar um fenômeno. É que os bebês, eles se apegam a alguns objetos, ou a pontinha do cobertor, ou um travesseirinho, uma fronhazinha, ou um ursinho, um bichinho. Ele vai chamar esses objetos de objetos transicionais. E não existe um padrão desses objetos, né? Os bebês, eles podem eleger objetos diferentes uns dos outros, não é assim? Que são objetos que não são nem internos, porque não são objetos da fantasia do bebê, eles têm concretude, mas também não é um objeto externo, porque experimenta trocar a fronha, experimenta trocar o ursinho. Não, aquele objeto, ele ganha toda uma carga simbólica
daquilo que pode me trazer conforto, especialmente em situações em que as coisas estão mudando demais ou eu estou com medo. Então, geralmente o bebê, a criança, requisita esse objeto na hora de dormir ou quando faz uma viagem. Aí ela pede um nhonhonho ou alguma coisa assim. E isso é super saudável. Ele prestou atenção nisso, nomeou de objeto transicional e toda mãe um dia viu sua criança, de uma forma ou de outra, mexendo com esse objeto transicional. Cada criança escolhe o seu, claro. Muito obrigada, professora Caroline.